No coração das montanhas da Ásia Central, há uma cultura milenar que vai das raízes persas às influências soviéticas. Muita história e originalidade. Embarquem comigo por uma viagem incrível ao Tajiquistão. Hoje continuaremos no norte do Tajiquistão antes de rumar ao sul, em direção à capital Dushanbe. Eu acabei aqui de chegar na usina de Karakum, na reserva de Karakum, que é artificial. É uma das maiores do país e é muito importante para a obtenção de energia, já que aqui no Tajiquistão não tem óleo, não tem carvão e não tem gás como nos seus países vizinhos. Então, um grande exemplo de como utilizar o sistema de canalização para transformar uma área que era praticamente deserta em uma grande represa, uma grande reserva de água e fazer isso gerar energia para quase 1 milhão de pessoas que vivem aqui nessa parte norte do país. O parque ao entorno foi renovado e é muito frequentado pelos locais. Vale lembrar que esse vídeo foi feito em 2019 e esse canal ainda não existia. Portanto, a linguagem e a qualidade de algumas imagens não seguem o mesmo padrão das séries mais atuais, como no caso do Senegal, Iraque e Moldávia. Mesmo assim, eu espero que vocês assistam, aprendam e gostem. Logo em seguida, foi hora de entrar em mais um táxi compartilhado e seguir em direção ao sul do país, por cerca de 300 quilômetros. As estradas nas montanhas são bastante perigosas, com um excedente de caminhões, apenas uma faixa de cada lado e sem proteção lateral nas pistas. Vale ressaltar que o Tajiquistão é um dos países mais montanhosos do mundo, com quase 93% de sua área sendo formada por montanhas. Mesmo assim, a escassez de linhas férreas pelo desafio imposto pelo terreno faz com que as rodovias sejam a única forma de se viajar pelo país e de se transportar os principais bens de consumo. A natureza é belíssima, intocada, com montanhas e neve ao horizonte. E hoje, após ter visitado também o Afeganistão, posso ver quão semelhante é a natureza entre esses dois vizinhos. Realmente, esse isolamento do mundo durante a estrada me deu uma nova perspectiva sobre a vida no interior do Tajiquistão. Bom, eu estou aqui no caminho entre Khujand e Dushanbe, muito montanhoso, caminhões dos montes passando todo o tempo. E uma coisa que você percebe é que as grandes cidades são maquiadas, né? São limpas, organizadas, mas o interior do país sempre bastante lixo, bastante esgoto, bastante gente de pobreza. E você percebe que nesse tempo o que acontece? O povo que mora longe das capitais não precisa se preocupar com a política, mas eles estão ao mesmo tempo tão longe que a política não se preocupa com eles. Então é muito louco, apesar de algumas fotos do Rahmon estarem espalhadas por todo o país, você sempre vê até que no interior o poder público não cuida dessas pessoas. Após quase 6 horas de viagem e momentos de muita adrenalina em túneis sem luz, chegamos à capital Dushanbe, uma cidade de 1.200.000 habitantes. Bom, a capital Dushanbe significa na língua deles segunda-feira. Isso se dá porque aqui havia um mercado muito importante às segundas-feiras. Então a cidade, em muitas das línguas aqui, uzbek, tajik, Dushanbe, a tradução é segunda-feira. É uma cidade grandiosa, mas que revela uma ditadura cruel que mascara muitas coisas. Aqui novamente, Rahmon atrás de mim. E o que ela mascara? Os prédios grandes, a grande bandeira, a grande palácio presidencial, escondem que daqui
que é 30, 50 quilômetros daqui. A pobreza é extrema, a água não é encanada, o esgoto é céu aberto, as crianças não têm infância. E é aquilo que a gente fala, eu tô aqui visitando, é complicado, mas durante a Guerra Civil eles tinham a opção de ter uma ditadura laica ou uma ditadura islâmica. E eles escolheram a ditadura laica. Se compararmos com o Irã ou o Afeganistão, que também são ditaduras islâmicas, aqui os países vizinhos, qual é melhor? Aqui eles têm paz, aqui eles não têm uma instabilidade econômica tão grande, o dinheiro, os preços são sempre estáveis, mas ao mesmo tempo tem que aturar os luxos de um ditador que está há quase 30 anos no poder, se declarou herói nacional, um dos 7, um para cada dia da semana, está emplacando aí seu filho Rustam Emomali, que é o prefeito da cidade, como seu sucessor. Afinal ele tem quase 70 anos, acho que ele tem 66, mas por ter um biotipo meio gordo, ele teve já vários problemas cardíacos, é aquele velho drama. Rahmon ficou conhecido no Ocidente, não só por ser um dos líderes da facção que lutou no país durante a Guerra Civil, mas também por guerras esdrúxulas, regras esdrúxulas, né? Que tem a ver muito com o seu culto à personalidade e com uma tendência de vários ditadores no mundo. Se olharmos Kim Jong-un, se olharmos Berdimuhamedov, se olharmos Putin, se olharmos os ayatollahs, enfim, vemos diversas regras que não fazem sentido. Aqui no Tajiquistão, algumas delas são, por exemplo, não se pode ter barba. A luta intensa contra o fundamentalismo islâmico, que começou principalmente durante a Guerra Civil, se mantém até hoje. Ele não quer que ninguém tenha barba, porque isso remete ao fundamentalismo islâmico que tem em tantos outros países da região. A segunda regra muito interessante é que a Ásia Central é famosa por casamentos opulentos, cheios de convidados, alguns chegando a quase 800 convidados. Ele proibiu todos os casamentos do país a ter mais de 150 convidados. O engraçado é que pouco tempo depois de promulgar essa lei, ele mesmo ficou famoso no YouTube por dançar de uma forma totalmente ridícula no casamento do seu filho, o atual prefeito da cidade de Dushanbe, e depois bloquear o YouTube, pois aquilo ridicularizaria a imagem do rei. Cenas de Dushanbe. Esse aqui que eu estou entrando agora é o Hudaki Park. É um dos mais importantes da cidade, e lá foi inaugurada ela, que na sua época foi a maior bandeira do mundo, o maior mastro do mundo. Se eu não me engano, 163 metros. E atualmente ela foi rebaixada à segunda por conta da bandeira que existe em Jeddah, na Arábia Saudita, que se eu não me engano é 2, 3 metros mais alta. Mas é uma tendência nesses países ditatoriais. Você olhar a lista dos 5 ou 10 primeiros países com as bandeiras mais altas do mundo, você vai ver Coreia do Norte, Turcomenistão, Tajiquistão, Arábia Saudita, Irã, etc. Então parece que todos os ditadores têm um complexo, que eles precisam ter a bandeira, o mastro mais alto, para mostrar sua superioridade. Você andando, e é realmente um absurdo o tamanho dessa bandeira. Pra que isso, né? Qual a necessidade? E aqui agora, atrás de mim, ó, tá o Palácio Presidencial. A construção desse palácio foi feita sob muita dúvida, muita controvérsia. E o que é interessante e cômico desse palácio é que ele foi transferido vitaliciamente a Rahmon. Ou seja, mesmo que ele deixe de ser presidente algum dia, o que eu acho que é impossível isso acontecer em vida, o palácio ainda pertencerá a ele. Então ele pode ficar com o palácio, simplesmente o imóvel vai ser passado o nome do presidente para o Tajiquistão, para o Emomali Rahmon, para toda a eternidade. Então isso que é interessante, uma estrutura realmente muito rebuscada. Se não me engano, a cúpula é folhada a ouro. Vou tirar fotos e mostrar para vocês. E é minimamente cômico essa história de passar o monumento pro ditador, né?
só aqui no Tajiquistão mesmo. Então, eu consigo ter uma visão um pouco melhor do Palácio Presidencial, que fica atrás de um muro e de uma rua pela qual não podem passar pedestres. Então aqui é o mais perto, com uma lente super avançada e a cerca de quase 500 metros do palácio. Bom, eu brinco, mas a situação aqui é muito triste quando você vê como vive o presidente e os seus aliados e como vive a população. Apesar de todo o drama democrático, falta de respeito aos direitos humanos e a falta de pluralidade partidária, aqui pelo menos há paz e uma certa estabilidade econômica. A moeda não flutua tanto, não há tanta inflação em comparação com outras ditaduras laicas e islâmicas aqui na região da Ásia Central e do sul da Ásia. Mesmo assim, é sempre um país em que há mais democracia, há mais possibilidade das pessoas lutarem por um futuro melhor, onde os direitos humanos são respeitados e direitos individuais básicos são garantidos pela Constituição. Obviamente as pessoas têm uma condição melhor de evoluir, de conseguir um futuro melhor e realmente a sociedade se tornar algo menos desigual e mais justo para todos. É algo que eu desejo ver aqui no Tajiquistão uma vez que eu retorne num futuro próximo ou distante. Vemos aqui o monumento a Ismail Samani, um dos maiores emires da região durante o século 9 e 10 e que se tornou um símbolo para todos os tadiques. Muitas das grandes praças e parques da cidade remontam às grandes cidades soviéticas, de estrutura bastante semelhante. Durante o mês de setembro, enquanto estive lá, muitas flores também eram notadas. Isso mostra que a vida na capital tem seus luxos, tem uma outra atmosfera se compararmos com o interior do país. Com tradições de uma nação jovem e que luta para crescer, considerando os desafios regionais da instabilidade política de seus vizinhos e as dificuldades geográficas tão grandes quanto suas montanhas. Como sempre gosto de fazer, visitei também o Museu Nacional e logo na entrada uma foto no estilo clássico ditatorial de Emomali Rahmon. Um museu de proporções grandiosas e muitos painéis pintados e símbolos nacionais dos mais diversos. As notas das moedas utilizadas no Tajiquistão vão desde os rublos soviéticos com a face de Lenin até os dias atuais com os somoni. Homenagem aos heróis nacionais e muitos elementos que exaltam a cultura tadique. Algo que admiro nessas partes do mundo é que eles têm orgulho de suas cores nacionais e de sua história, seja ela positiva ou negativa. Muitos países atualmente têm se esquecido disso no mundo ocidental. Bom, estou aqui agora no Museu Nacional do Tajiquistão e acabei de passar por uma sessão que eu filmei também, dedicada inteiramente à vida do presidente, o grande herói nacional, um dos 6. Todos eles nascidos do final do século XIX até hoje, muitos deles com grande influência na União Soviética, e ele em especial é um líder na Guerra Civil e presidente há quase 30 anos, tem um lugar especial aqui no coração do povo tajique. Bom, os jardins aqui são sempre muito bonitos, bem cuidados, na capital pelo menos. E as fotos do Rahmon continuam a nos acompanhar em todo lugar que vamos. E a música patriótica, isso é algo que eu percebi em outras cidades, em Rujand, por exemplo, que tinha também uma música patriótica, então um hino assim, meio militar numa parte e outra de paz, religioso no outro canto. Antigos edifícios do regime soviético foram adaptados à política e à cultura locais, e vemos que servem ao seu propósito, apesar da pequena população do país. Andar por Dushanbe foi uma experiência tranquila e bastante segura, sem nenhum problema com minha câmera ou telefone. Apesar da má fama, hoje reconheço que dentre as ditaduras de nosso mundo, o Tajiquistão figura entre as mais leves pelas quais passei recentemente.
Segui para a cidade histórica de Hisar, mais uma vez com táxis compartilhados. Bom, acabei aqui de chegar no Forte Histórico de Hisar, que é uma das cidades que fica por volta de 25 a 30 quilômetros de Dushanbe. E apesar da cidade ser histórica, o centro dela é de cortar o coração ver tantas crianças mexendo no lixo, a miséria, a situação como as pessoas vivem tão próximas do centro do poder, realmente um absurdo. Isso, toda vez que eu vejo, sempre me corta o coração cada vez mais de forma diferente. Mas fazer o quê? Alguns políticos estão só interessados em ficar dançando, em criar um culto à personalidade, enquanto seu povo vive na miséria com um pouco mais de 3 mil dólares por ano, o que realmente é uma situação bem complicada nessa parte do mundo. Visitar lugares como esses, inclusive num feriado nacional como é hoje, dia 9 de setembro, e ver na barraquinha de bebidas, de água, de Coca-Cola, crianças que devem ter uns 6, 7 anos trabalhando no feriado, nos faz repensar o conceito de infância em algumas partes do mundo, né? Pra gente no Ocidente, as escolas têm que promover um ambiente mais adequado possível, mais alegre possível, mais saudável possível, para que os filhos, irmãos, primos da nossa sociedade cresçam de maneira saudável e tenham a lembrança da infância para sempre. Porém aqui a infância não é nada além de uma pequena fase da vida, que não dura muito. Originalmente construído pelo Império Aquemênida, o primeiro Império Persa, este forte foi conquistado por Alexandre o Grande, os mongóis, os timuridos e também por califados árabes, uma localidade cheia de história dessa região por onde se cruzavam os mais diversos impérios. O Tajiquistão é um país composto 93% de montanhas. Isso dificulta muito a locomoção dentro do país. A exemplo de ontem, o caminho que eu peguei de Rujand, a segunda maior cidade, até Dushanbe, a capital, demorou cerca de 6 horas para 320, 340 quilômetros, dependendo da rota escolhida. E aqui, de cima do forte de Hisar, você tem a noção de como as montanhas e a cultura tajique estão tão intrinsecamente unidas. Olhando para o horizonte, são montanhas em todos os lugares, inclusive aqui onde a poluição, o smog, impede a gente ter uma visão clara. Mesmo assim, a olho nu se consegue ver muito bem as montanhas em volta desse incrível país chamado Tajiquistão. Na saída, pude até observar comemorações de casamento ao típico som de instrumentos locais. De noite, de volta a Dushanbe, pude testemunhar os fogos de artifício em homenagem ao Dia da Independência. Em 9 de setembro de 1991, na sessão do Soviete Supremo, uma resolução e declaração sobre a independência do Estado da República do Tajiquistão foi adotada, sendo formalmente assinada pelo presidente interino da época, Kadriddin Aslonov, conquistando sua independência formal da União Soviética em dezembro daquele mesmo ano. O dia 9 de setembro é o principal feriado oficial do país e é comemorado todos os anos. A tradicional saudação de 21 tiros e fogos de artifício junto aos desfiles militares. As famílias tajiques costumam celebrar o feriado com pequenas festas tradicionais, bem como com as comemorações de carros, prédios e ruas com as bandeiras locais. Como vocês sabem, o meu canal é uma biblioteca em construção. Certamente retornarei ao Tajiquistão algum dia e com as ferramentas mais tecnológicas que possuo hoje, gravarei ainda mais vídeos nesse país tão interessante.
Espero que vocês continuem assistindo às novas playlists do canal e possam desvendar mais deste mundo tão interessante que compartilhamos. Não percam!